Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aitai, Nechumatara, Nechumatara, Aitai, Nechumatara, Tiarata. Não temais, porque eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
salve, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar início a essa mensagem de hoje, vendo sobre esse advento de Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 2, verso 8 ao 14, nos diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam seu rebanho durante os dias da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedouro. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse é um momento que nós temos na palavra de Deus mostrando a manifestação, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Esse então que foi anunciado desde o Antigo Testamento, mas ao chegar não foi reconhecido. Ele era esperado, mas causou imensa surpresa. Ele era ouvido, mas nem sempre compreendido. Veio para os seus, mas não foi recebido pelos seus. Causava preocupações, reconsiderações, temores e ao mesmo tempo esperança e alegria. Deus se fez homem e habitou entre nós. Isso é, meus irmãos, chamado também de Paulo chama em Gálatas a plenitude dos tempos, o melhor presente, Cristo Jesus. Os antigos aguardavam e contavam o tempo como em um recipiente, que ele gotejando, minutos e horas ali, semanas, meses e anos, aguardando a chegada do Messias, do Cristo. E na perspectiva de Paulo, esse tempo chegou ao fim. Esse incipiente já encheu. E era agora então a plenitude dos tempos. Se refere então ao tempo em quando Deus, na sua soberania, terminou os preparativos para o plano de salvação. Jesus, então, antes da sua encarnação, ele era então igual a Deus, coeterno, consubstancial, como o Pai e o Espírito Santo. Sempre foi revestido de glória e de majestade. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, Colossenses 1,16. E sempre foi adorado pelos anjos e nas cortes celestiais. E quando a gente olha para a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 2, nós temos ali Paulo escrevendo essa carta, e ele se refere, lembra dessa exortação ao amor fraternal e à humildade, lembrando do exemplo de Cristo Jesus. E quando a gente olha aqui, verso 5 diz: Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quando a gente olha para esse texto de Filipenses, a gente olha que o próprio Deus habitou entre nós. O Rei de tudo, o dono de tudo, abriu mão de tudo para nos dar tudo. E esse Rei, então, Jesus, não pensou em si mesmo, mas pensou nos outros. Abriu mão da sua glória, desceu das alturas, usou dos seus privilégios para abençoar os outros. Renunciou à sua relação favorável à lei divina. Enquanto ele permanecia no céu, nenhuma carga de culpa pesava sobre ele. Entretanto, ao encarnar-se, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, João 1:29, 2 Coríntios 5:1. Ele que era bendito eternamente se fez maldição por nós, Gálatas 3:13. E ele renunciou às suas riquezas. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 8:9, pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus, então, renunciando tudo, até mesmo a sua própria vida, João 10:11, e tão pobre ele era, e se tornou aqui, que ele tomou emprestado um lugar para nascer,
uma casa para pernoctar, um barco para pregar, um animal para cavalgar, uma sala para uma reunião e um túmulo para ser sepultado. E ele aqui, nesse ato de renúncia, renunciou à sua própria glória celestial, como lemos. Tinha glória como do Pai, João 17:5. No entanto, voluntariamente deixou a companhia dos anjos para ser perseguido, cuspido pelos homens. Do infinito sideral de eterno deleite, na própria presença do Pai, voluntariamente ele desceu a este reino de miséria, a fim de armar a sua tenda, com os pecadores. E ele então, em cuja presença os serafins cobriam o seu rosto, objeto da mais solene adoração, voluntariamente desceu ao mundo, onde ele foi, como Isaías 53:3 nos diz, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E ele veio para servir. Filipenses 2:7. O eterno Filho de Deus não nasceu em um palácio. O Rei dos Reis não nasceu num berço de ouro e nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica ou bilionária. Ao contrário, nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. É possível então que ele veio de uma família pobre, como lemos em Lucas 2:22-24, e depois a gente olha para Levítico 6:8, sobre a oferta da família ali. E Levítico 6:8 diz que: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas e 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado, e assim o sacerdote expiará, fará expiação, a mulher será limpa. A gente pode ver aqui que a sua família não tinha posses, porque eles ofereceram ali então um par de rolas e 2 pombinhos. Ele então não foi um ator de desempenho de um papel, mas ele foi de fato um servo. A única pessoa no mundo que tinha razão para valer os seus direitos. Renunciou. Cristo mesmo disse, Lucas 22:27, pois no meio de vós eu sou quem vos serve. Jamais um servo serviu com mais imutável lealdade, abnegada devoção e irrepreensível obediência, como Jesus. O Senhor de todos tornou-se servo de todos. Mateus 20:27, Marcos 10:45. Jesus serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes, aos enlutados. E quando então os discípulos no cenáculo ainda se alimentavam de pensamentos soberbos, ele pegou uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos, João 13:1-13. O ato então de Deus enviar seu Filho foi a melhor demonstração de amor do próprio Deus para com o pecador. A conta nossa era impagável, o preço era impagável porque era preço de sangue, e Jesus derramou o seu sangue pelos homens. A cruz foi o lugar do martírio do Filho de Deus e da redenção dos seus próprios filhos. Mas e essa encarnação, por que ela é importante para nós? Para que Jesus veio ao mundo? O nascimento de Jesus foi como um bebê escolhido por Deus para enviar o seu Filho ao mundo. E é chamado de encarnação de Deus, o Filho. Isso nos faz perguntar o que o eterno Filho de Deus veio fazer no meio de seres humanos imperfeitos e limitados como nós. E a Bíblia nos diz que ele não veio apesar das nossas imperfeições, mas ele veio justa e exclusivamente por causa das nossas imperfeições, por causa do nosso pecado. Pecado esse então que é uma miséria de morte, e são fatos então aqui cuja existência é inegável e portanto uma certa medida despertam todas as pessoas a necessidade de reconciliação e redenção. O objetivo e objeto de salvação, não menos que o conhecimento da sua miséria, é comum para nós. Sabemos que somos pecadores. E na Escritura a graça nos alcança em toda a riqueza de glória. A revelação especial, a palavra de Deus, traz então e faz com que Deus seja conhecido a nós como um que está livre e onipotente, acima da natureza e tem caráter e vontade própria, o próprio Deus. E agora mostra então a relação desses seres humanos aqui com o próprio Deus,
baseado na sua graça derramada lá na cruz do Calvário. Então o pecado é, portanto, diferente de uma miséria, porque o seu caráter é ético e não é físico. É uma violação do mandamento de Deus, um rompimento da comunhão com o próprio Deus. Consequentemente, então, essa comunhão só pode ser restabelecida por parte de Deus em um ponto no tempo. E desde o início da sua revelação, a graça já assume um papel de aliança. Uma aliança, então, sugere que, não através de um processo natural, mas através de um ato histórico, e, portanto, a origem de uma rica história e graça, essa aliança ela começa, imediatamente logo após a queda, com a expressão lá no dia em que dela comerdes. É estendida então literalmente uma ameaça de punição, mas obviamente não é cumprida plenamente e imediatamente após Adão e Eva comerem do fruto. Mas se a punição fosse feita naquele mesmo momento ali, toda a raça humana poderia ter sido aniquilada. A terra ficaria assolada. O cosmos retornaria a um caos ou ao nada. E nesse caso, porém, Satanás teria vencido. Deus seria derrotado. Mas pelo contrário, Deus faz uma nova aliança. A aliança da graça, Gênesis 3,15. Onde ele promete esmagar a cabeça da serpente e esta ferir o seu calcanhar. Onde então aqui nós temos Cristo já mostrando o seu total e real poder sobre o domínio de Satanás. E ele mesmo venceu a morte lá na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, quando a gente olha para o advento, para o nascimento, para a chegada do Messias, essa encarnação do Filho de Deus não fala apenas do seu nascimento, mas fala e aponta para a consumação da sua obra em favor dos seus filhos. Não temos como falar do nascimento de Cristo sem falar da sua morte. É um misto, então, meus irmãos, que nos traz aqui um motivo de grande alegria, porque nasceu o nosso Salvador. Mas um motivo de grande tristeza também, ao ver os nossos próprios pecados sendo ali crucificados e jogados na cruz do Calvário. Em contraste, então, de vida e morte, para que nós pudéssemos viver, Cristo precisou morrer. E Cristo morreu, então, para que tivéssemos vida. E quando falamos e comemoramos o Natal, além de comemorar o nascimento de Cristo, estamos também comemorando o nascimento do nosso libertador, do nosso resgatador, do nosso Senhor e do nosso Salvador. E assim como os anjos cantaram, Lucas 2,14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Por quê? Porque Jesus nasceu. O nosso Salvador nasceu. O nosso Senhor nasceu. Aquele que iria nos libertar, nos resgatar, nasceu. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e privilégio que temos de servir a esse Deus tão maravilhoso, que se importa conosco, que nos ama a ponto de enviar o seu próprio Filho a morrer em nosso lugar. Vamos orar. Gratos somos a Deus pela Tua palavra, gratos somos, ó Pai, pela Tua obra, Deus, em nossas vidas. E gratos somos a Deus pela obra do Senhor em nos salvar, em enviar, ó Deus, o seu próprio Filho para morrer, ó Deus, em nosso lugar. Enviar a Deus o seu próprio Filho, o qual não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, e assim Deus foi obediente até a morte de cruz. Assim nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque, ó Deus, não teríamos como pagar a nossa dívida. Não teríamos como, ó Deus, ter paz contigo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória seja dada ao seu nome, porque o Senhor, na sua eternidade, proveu o nosso Salvador Jesus Cristo, teu próprio Filho, em nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados. Glória seja dada ao Senhor, que consigamos compreender e viver lembrando do Natal, do nascimento do nosso Salvador, o nascimento do nosso resgatador e libertador, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude
a lembrar e a viver para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Fiquem em paz, tenham uma boa semana, uma boa comemoração de Natal juntamente com sua família. Que Deus nos livre, nos guarde também deste vírus. Deus abençoe meus irmãos. Fiquem em paz.